presidente nos informa que decidiu que no dia 26 de meio-dia é que a sessão será realizada e que o primeiro item da pauta seria a leitura da CPMI. Antes de passar aqui para os meus pares, qual é o nosso sentimento, que eu acredito que vai ser comum, né? Depois o Altineu corroborar. Esse adiamento claramente é uma manobra do governo, né, que pretende aproveitar esse período de tempo para tentar cooptar senadores e deputados para que retirem as suas assinaturas, demonstrando um medo, um temor e um pavor que para nós parece inexplicável. Essa CPMI interessa ao Brasil e em especial ao Congresso Nacional. A Câmara e o Senado da República foram depredados, foram atingidos, foram degradados nesse processo. É necessário que, juntamente com a STF e com o Palácio do Planalto, nós tenhamos respostas sobre as ações e omissões que, porventura, tenham ocorrido nesse dia 8 de janeiro. São indagações, são dúvidas que precisam ser esclarecidas e qualquer brasileiro, qualquer cidadão, certamente está interessado que isso seja apurado pelo Parlamento brasileiro. Nós tivemos ontem uma reunião com o líder Randolph, né, nós juntamente com vários líderes de oposição e de situação, onde ficou definido, inclusive, um acordo de procedimentos em relação à votação de vetos, são 26 ou 27 vetos, se consensuamos votar 12 vetos e o que era eventualmente dissenso adiado para uma sessão subsequente sem que houvesse obstáculo à pauta para a votação dos PLNs. Então a premissa necessária para que a reunião se realizasse foi atendida no dia de ontem, numa reunião à noite. A oposição fez o esforço possível, né, de transigir, de negociar, de conversar, mas a decisão, ouvindo as duas partes, mas pendendo para a maioria, né, foi do presidente do Congresso, o senador Rodrigo, que preside o Congresso Nacional, e evidentemente não contou com o nosso apoio nem com a nossa aquiescência. Mas de qualquer forma, essa é uma prerrogativa que a Constituição estabelece, né, que pertence ao presidente do Congresso Nacional, de tomar essa posição, e ele o fez, e nos comunicou há pouco. Pedi para o Altineu dar uma palavrinha aqui. A CPMI é um dos instrumentos mais importantes da democracia. E os fatos que marcaram a história do Brasil no dia 8 de janeiro já vão completar mais de 100 dias. Todos os compromissos feitos para a sessão de hoje, infelizmente, por um requerimento de diversos líderes, o presidente Rodrigo Pacheco adiou por mais uma semana a leitura da CPMI. Eu quero deixar claro aqui, e é muito importante que nós somos aqui representantes da população brasileira, esses mandatos passam, que já houveram denúncias, inclusive pela imprensa, de assédio do governo para retirada das assinaturas. E os partidos que assinaram pedindo essa prorrogação, isso nos causa muita preocupação. São 195 assinaturas de deputados, quando necessário são 171, 37 assinaturas de senadores, quando necessário são 27. Então, ao longo dessa próxima semana, qualquer deputado que retirar uma assinatura, depois de 100 dias, isso vai nos causar realmente uma dúvida. Qual o motivo desse deputado ou senador retirar a sua assinatura? Afinal de contas, a CPI, nesse caso a CPMI, é um instrumento de investigação da democracia. O que nós queremos é a investigação de um dia que vai marcar a história do Brasil, que marcou a história do Brasil para sempre. Então, eu quero dar os parabéns aqui aos deputados e senadores da oposição e quero pedir e solicitar que os deputados que assinaram mantenham as suas assinaturas para não trazer dúvida
de uma retirada que será, no mínimo, suspeita. Deixa eu falar bem rapidinho aqui, deixa eu poder concluir. Bom, eu falei antes, mas só para reforçar, cada movimento do presidente para evitar a CPMI mais comprova o envolvimento dele e a prevaricação dele. Então, para mim, que estou desde janeiro comunicando que o que aconteceu é responsabilidade do presidente e do ministro, isso, cada tentativa do governo tentou oferecer 60 milhões de emendas, depois tentou oferecer cargos, 3 ou 4 deputados saíram, mais entraram. Hoje, para que o governo tenha sucesso em derrubar a CPMI, ele precisa convencer 33 parlamentares, entre senadores e deputados, para retirar o nome. Mas agora não cabe a gente, agora é o Brasil que está solicitando para que nós possamos representá-los. Então já saiu da esfera do Congresso e agora está pelo Brasil inteiro. E deixar claro e desconstruir a fala do senador Randolfo, quando ele diz que essa CPMI está fora de tempo, porque o governo está começando agora, e que a polícia já está investigando. Bom, a CPI da Covid foi feita durante as investigações da Polícia Federal, que prendeu vários empresários, prendeu vários secretários de saúde e até prendeu o governador do Rio de Janeiro. E estava aqui acontecendo a CPI, que teria eleições logo em seguida. Então, nós estamos há 4 anos atrás, então deixa claro que não há nenhum interesse político, como não há nenhum interesse de criar confusão e prejudicar o Brasil. Temos recebido muitas reclamações de embaixadores que estavam com investidores para trazer dinheiro para cá, e isso tem impedido. O movimento do presidente nessas viagens ficou claro que ele visitou países antidemocráticos. Ele só foi em países que não compactuam com o regime democrático. Então, isso já é um sinal de que devemos ficar preocupados com isso. E a CPMI, ela, de fato, para mim vai ser um alívio, porque eu vou apresentar para vocês o documento que está no cofre, o relatório da ABIN, que só esse documento já vai ser suficiente para que, em seguida, nós possamos pedir o impeachment do presidente e o afastamento imediato do ministro Dino e do ministro G. Dias. O Dino, ele mesmo fala que abriu a janela, viu, não fez nada, prevaricou. Aí eu faço a pergunta a vocês, onde estava o presidente 1h da tarde às 5 da tarde? Porque o avião presidencial estava de pronto emprego, duraria 1h20 para chegar em Brasília. Então, essa conivência, esse fato ninguém questionou, se estava depredando e quebrando os 3 poderes, que é algo gravíssimo, não era para o presidente estar onde estava. E que ele mudou a rota no dia anterior. E que ele deu o comando para que fosse divulgado no SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, de que a manifestação seria pacífica. Então, isso a CPMI vai comprovar através de documentos. Gente, eu que estive aqui na reunião durante 2 horas, juntamente com senadores e líderes e deputados que chegaram, lideranças importantes, foram 2 horas de conversa de bebo para delegado. Os requisitos estão postos e cumpridos. É instrumento de minoria. Você precisa ter maioria. Tem maioria aqui, tem maioria lá. 2 regimentos, um regimento comum. Em havendo assinaturas, CPMI nasce viva, diferente de CPI. Então, o que está acontecendo nesse momento é uma tentativa de adiar um sepultamento. Quando o sepultamento acontece, alguém morre, espera mais meia hora que tem chegando familiar. Espera mais meia hora que estão trazendo outra coroa. Mas o sepultamento da mentira, da narrativa... Aliás, quando eu estive aqui, o deputado Lidberg, ex-senador também aqui estava, eu disse que quando nós debatíamos a Lei de Segurança Nacional, quando ele era senador, ele esperneava na CCJ porque não queria a palavra terrorista.
para não criminalizar os movimentos, aqueles mesmos que queimaram a esplanada dos ministérios, que invadiram o Supremo Tribunal Federal, que invadiram a Câmara, não queria essa palavra. Agora nós precisamos dessa CPI, e a responsabilidade é do presidente do Senado. Ele deu a palavra para o dia 11, deu a palavra para o dia 14, deu a palavra para o dia 18. Ele é o presidente do Congresso Nacional. Qualquer movimento do governo, o ônus será do presidente Pacheco. Qualquer movimento da situação ou da oposição, o ônus será sempre do presidente. Está adiado a morte, o sepultamento dessa narrativa de terrorismo, porque nós precisamos investigar para encontrar pelo menos 2 pessoas que têm o nível de César e Batiste. Porque se a gente encontrar 3 que têm o nível de César e Batiste, teve terrorismo mesmo. Mas a investigação vai mostrar quem é infiltrado, quem não é, quem cometeu erro, quem não cometeu, mas dentro de um ordenamento jurídico. Sem ordenamento jurídico, acontece o que está acontecendo hoje, com cidadãos que não sabiam nem o que estavam fazendo ali, que estavam presos. Alguns com tornozeleira e agora sendo julgados. Então, nós, oposição, não é a nossa posição, a posição é do presidente do Senado em adiar. Nós não concordamos, deputados, senadores, nós não concordamos, nós insistimos, o dia é hoje, e não tente vir com essa história do PLN, porque eles não estão nem ligando para isso. Esse teto dos enfermeiros que foi dado, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que eles não estão nem aí, mas agora estão usando isso numa tentativa de dizer aos enfermeiros do Brasil que a oposição não quis, porque ela só quer a CPI. Essa é a realidade, essa é a verdade. O governo que assuma o ônus, as suas lideranças, mas no fundo, a decisão pertence a um homem que se comprometeu, que gravou, que falou, com todo respeito a ele, o presidente Pacheco. Parabéns. Bom, muito bom dia a todos. Fica cada vez mais claro, nítido, que quando o governo trabalha para adiar a leitura de um requerimento de CPMI, que ele, o próprio governo, tem e muito a temer. Eu quero iniciar com essas palavras porque não há sentido, não há lógica que o governo federal, que teve o Palácio do Planalto depredado, assim como nós aqui tivemos o Congresso Nacional vilipendiado e também o Supremo Tribunal Federal, não há sentido que o governo federal não queira que seja feita uma investigação profunda, pluripartidária, com ambas as casas, para elucidar tudo e os culpados sejam punidos por ação ou por omissão. E aqueles a quem foi feita eventualmente injustiça, tenham as injustiças contra si corrigidas. Eu tive a oportunidade na reunião como vice-líder da oposição com o presidente Pacheco de lhe dizer, em breve repito aqui, 3 coisas. A primeira, a vontade de uma maioria não pode frustrar o direito de uma minoria que é líquida e certa. O direito líquido e certo a que me refiro à CPMI é ter as assinaturas suficientes, fato determinado e prazo para funcionar. O próprio Supremo Tribunal Federal reforçou essa garantia constitucional inúmeras vezes, dando à minoria o direito de fazer a investigação que lhe é dada pela Constituição. Em segundo lugar, alertei ao presidente Pacheco que quem deu a palavra de que hoje seria lido o requerimento de CPMI foi ele mesmo, e por 2 vezes adiou este momento. Não havia por que nós da oposição entrarmos em acordo sobre um adiamento que foi prometido pelo presidente Rodrigo Pacheco. E reforcei ao presidente com toda a franqueza que me cabia naquele momento, que a credibilidade do presidente do Senado é colocada em xeque no momento que a palavra não é cumprida e futuramente esperamos que ela não volte a ser descumprida, como agora não nesse acordo, mas nessa informação de que no próximo dia 26, finalmente esse requerimento do CPMI será lido. E para concluir, eu preciso demonstrar aqui toda a minha solidariedade àqueles que foram e seguem sendo vítimas de abuso e de injustiça, pois não estão tendo o devido processo legal que lhes é de direito. São 100 dias já de pessoas presas ilegalmente e nós já temos tranquilidade em assim dizê-lo. É claro, e repito, que repudiamos
deploramos e queremos a punição de todos aqueles que quebraram e de todos os que agiram e que se omitiram. Mas não podemos tolerar injustiça e a esses últimos que estão sofrendo injustiça até o momento, até o dia de hoje, que quero encerrar as minhas palavras para dizer que a oposição, seja na Câmara, seja no Senado, no Congresso Nacional, fará por meio dessa CPMI, cedo ou tarde, não importa, senador Magno Malta, porque esse enterro vai acontecer, fará justiça a todos os brasileiros. Muito obrigado. No intervalo é só a gente entender quem que ganhou politicamente com o fato e quem está lutando para que a CPMI não funcione.